Putin e Lukashenko tentam há anos transformar a fronteira polonesa em laboratório do caos. Ondas de refugiados, contrabando, drones hostis, caos como tática suja deliberada espalhada de Varsóvia a Berlim e depois a Bruxelas. Mas a estratégia de guerra híbrida de Moscou e Minsk ruiu num túnel subterrâneo. Em 11 de dezembro, guardas poloneses descobriram mais de 180 estrangeiros cruzando ilegalmente a fronteira Polônia-Bielorrússia. Os migrantes entraram na Polônia por túnel sob uma barragem perto de Narevka. Foi inesperado, parecia engenhoso. Porém, ao analisar a anatomia técnica da infiltração, vemos uma tática desesperada, em vez de genialidade militar. Começou na Podláquia, leste da Polônia, perto do posto fronteiriço de Narevka. Última ação da inteligência russa e bielorrussa foi espremida num buraco subterrâneo de apenas 1,5 metro. Tentou-se contrabandear 180 sinal de mais pessoas, sobretudo afegãos e paquistanos, a Polônia pelo túnel. Região: floresta densa e pântanos. Historicamente ocultou contrabandistas e tentativas de infiltração. Porém, em 2025, a vantagem geográfica virou armadilha mortal para a Rússia, pelos sistemas eletrônicos integrados da Polônia. O colapso da operação começou após a barreira eletrônica avançada da Polônia funcionar na fronteira. Percebendo o muro acima do solo impenetrável, planejadores de guerra híbrida tentaram ir ao subterrâneo, mas não contavam que a doutrina de segurança de fronteira polonesa incluía não só detecção visual, como sísmica e eletrônica. Sistemas eletrônicos detectaram instantaneamente movimento subterrâneo, saída do túnel, pânico. Primeiros grupos saídos do túnel estavam cercados por guarda fronteiriça polonesa, polícia e cães farejadores. Mais de 130 detidos ao sair do túnel. Isso significava que a chance da tentativa de infiltração ficar secreta acabou logo. Não só túnel. Foi o plano do Kremlin. O plano de Lukashenko e Putin encontrou barreira similar na fronteira lituana. Em janeiro de 2025, a Guarda de Fronteiras lituana descobriu outro túnel de 25 metros, cavado para fins semelhantes, perto da aldeia Paz. Essa situação confirma que a infiltração subterrânea não é uma ocorrência isolada, mas sim uma estratégia sistemática de desespero. E foi igual em ambas as frentes. Tecnologia esmagou táticas primitivas de túneis. Este túnel de 100 m é só a parte visível mais fraca do iceberg. O colapso em Narevka causava um efeito dominó bem maior, continental, de Varsóvia a Berlim e depois até Bruxelas. Vendo dados, entendemos mais claramente a escala da ameaça que enfrentamos e por que a Polônia reagiu tão duramente. Segundo a Charter 97 e o Instituto Lansing, tentativas de travessia ilegal barradas nas fronteiras de Polônia, Lituânia e Letônia, em 4 anos, somam 200 mil. E quase 150 mil desses casos ocorreram na fronteira polonesa. Esta é uma massa humana enorme, equivalente à população de uma cidade europeia de tamanho médio. Não foi, na fronteira polonesa, um afluxo aleatório de migrante. Foi uma ação híbrida coordenada, planejada pela Rússia e implementada no terreno pela KGB bielorrussa. Vladimir Putin e Alexander Lukashenko visavam paralisar o flanco leste da OTAN, desgastar as forças de segurança, polarizar as sociedades e mergulhar a UE no caos político, usando essa multidão de 200 mil pessoas como uma arma biológica ou bala humana. Porém, essa estratégia falhou com a última jogada polonesa e virou tiro no pé da Rússia. O aspecto mais crítico e, para a Rússia, mais devastador do efeito cascata é a magistral tática de judô diplomático da Polônia na gestão desta crise. Putin queria enfraquecer a Polônia e criar caos interno. Mas Varsóvia interceptou a ameaça e a usou como pretexto perfeito, casus belli, para montar armadilha legal que estrangularia economicamente a Rússia. O governo polonês acionou regras de segurança nacional do Código de Fronteiras Schengen-DAO, citando túneis descobertos, agressão crescente e violações de fronteira. Como resultado,
A Polônia prorrogou controles de fronteira e inspeções rigorosas com Alemanha e Lituânia até abril de 2026. Esta decisão não é simples controle de passaporte. Significa bloquear comércio terrestre, logística e mobilidade da Rússia e Bielorrússia para a Europa. Medidas temporárias viraram permanentes e um muro intransponível pela agressão implacável de Putin. Armadilha legal devasta a economia russa. Endurecimento do controle de fronteira e fechamento das alfândegas geraram filas quilométricas de caminhões, quebraram cadeias logísticas e bloquearam totalmente canais de importação paralela usados pela Rússia para driblar sanções e transferir tecnologia. Ao tentar contrabandear poucas pessoas por túneis, perderam bilhões no tráfego rodoviário. Esta é a cegueira estratégica em sua melhor forma. Polônia, citando segurança fronteiriça, também bloqueou últimos dutos russos à Europa e fechou esta situação. Como apontam analistas do Lansing Institute em relatórios, é resposta estatal coordenada, sem precedentes, a ação híbrida coordenada. Enquanto Putin esperava criar fissuras na UE e opor países entre si, ele encontrou uma frente unida e sólida com a Alemanha, a Polônia e a Lituânia lado a lado, selando as fronteiras. Fechar a fronteira prendeu migrantes e também o futuro logístico da Rússia. Esse evento marcou uma clara virada na política polonesa. A engenharia social de Putin falhou mais uma vez. Putin calculou crise migratória dividiria poloneses e enfraqueceria governo por debates de direitos humanos. Mas Al Jazeera apurou o oposto. Poloneses apoiaram mais políticas de segurança duras ante hostilidade e violações na fronteira de Belarus. Indignação com "não seremos bodes expiatórios" reforçou a defesa polonesa e também uniu a nação inteira. Na TV, imagens do túnel, ninguém perguntou: por que fechar fronteiras? Todos começaram a dizer em uníssono: por que não as estamos fechando com mais força? A operação de guerra psicológica de Moscou se transformou em uma pedra que aguçou a consciência nacional da Polônia. Consolidação social deu a Varsóvia crédito político ilimitado para ações agressivas e duras contra a Rússia. Cavaram um túnel para testar a Polônia. O buraco virou túmulo da influência russa na Europa. Efeito não ficará restrito à Polônia. Polônia dita padrão em barreiras eletrônicas e sensores sísmicos. Finlândia e Romênia. Muros antigos de concreto viram muros inteligentes que detectam cada movimento. Aniquila a infiltração híbrida russa no flanco leste da OTAN. Agora, cada marco, árvore e pedaço de terra viraram olhos vigiando a Rússia. O incidente no túnel foi aviso final para modernizar a arquitetura de segurança europeia, já acatado. Agora muros mais altos, sensores mais sensíveis, portões europeus ainda mais trancados contra a Rússia. O incidente do túnel em Narevka foi a face fria e insidiosa da guerra híbrida. Movimentos recentes de Polônia e Alemanha são a prova mais clara de quão perto está uma guerra quente, cinética. Enquanto sensores sísmicos caçam toupeiras, debate-se na diplomacia e nos quartéis um cenário mais grave e assustador. A Polônia não está mais apenas esperando defensivamente, está elevando sua doutrina de ataque preventivo e dissuasão ao nível de ameaça ativa. A expressão claríssima e chocante dessa guinada estratégica veio em 11 de dezembro, do general Yaroslav Gromaszynski, ex-comandante do Eurocorpo. General, Kaliningrado. Frase histórica. Vamos queimar tudo num raio de 300 quilômetros e incendiar tudo num raio de 900 quilômetros. Esta não é uma declaração militar comum ou uma ameaça vazia. É um ultimato entregue a Moscou com coordenadas específicas. Não é coincidência quando o general fala:
Palavras de Gromadinski ganham sentido pleno lidas junto à crise do túnel e crescentes violações fronteiriças. Em resposta às tentativas da Rússia de se infiltrar por baixo e assediar, a Polônia colocou firmemente sobre a mesa sua capacidade de atacar de cima e destruir. O incidente do túnel deu a Varsóvia a chance de expor, com firmeza, sua doutrina de dissuasão e falar com a Rússia em linguagem que entende. O general afirmou, sem rodeios, que, se houver ataque ou escalada, o exército polonês se reserva o direito de entrar em Kaliningrado, bombardear a região e eliminar a ameaça na origem. É o mais claro sinal de mudança da doutrina tradicional de defesa passiva da OTAN para ataque preventivo e destrutivo. Kaliningrado era o porta-aviões inafundável da Rússia no Mar Báltico e um punhal cravado no coração da Europa. Porém, com a Polônia adquirindo novos HIMARS, baterias de longo alcance e clara ameaça do general, foi transformado de um elemento de poder em um refém indefeso. A Rússia, já lidando com túneis e refugiados, agora arrisca ver seu território, principal ativo militar, devastado. A fala do general "vamos queimá-lo" não é hipérbole, e sim reflexo do poder de fogo moderno da Polônia. A presença militar russa em Kaliningrado agora não está apenas isolada, mas também presa em um potencial anel de fogo. O segundo e talvez mais inesperado movimento num jogo de xadrez estratégico veio da Alemanha. A Alemanha, gigante adormecido da Europa, reticente militarmente, agora passa por mudança histórica radical na política de defesa sob o novo chanceler Friedrich Merz. Imediatamente após a crise do túnel, o governo alemão anunciou que forneceria apoio militar direto e prático à ambiciosa Operação Escudo Oriental da Polônia. Soldados alemães serão enviados à fronteira polonesa, desde abril, para construir trincheiras, instalar arame farpado e barreiras antitanque. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra, soldados alemães e poloneses cavam trincheiras e lutam lado a lado contra inimigo comum. Esta imagem é o pior pesadelo de Putin. Uma Europa unida e armada que deixou o passado para trás e pegou em armas. A abordagem de Merz acabou a longa paz americana. Agora devemos defender interesses nacionais. A Alemanha reagirá à ameaça russa. Essas medidas tornam a fronteira polonesa-alemã uma linha de aço impenetrável à Rússia. Trincheiras contra túneis, barreiras antitanque contra infiltrações híbridas. OTAN Leste, fortaleza armada. A capacidade polonesa de isolar Kaliningrado, somada ao forte apoio logístico e militar alemão, trava a margem de manobra russa no Báltico. Enquanto Putin quis enfraquecer a Polônia com túneis imigrantes e dividir a OTAN, enfrentou uma aliança decidida, muito armada, ameaçando incendiar Kaliningrado. A profundidade estratégica da Rússia evapora diante da determinação da Polônia. A equação agora mudou completamente. As táticas de zona cinzenta da Rússia, túneis e a arma dos migrantes são ineficazes e frágeis diante dos preparativos militares preto no branco da Polônia e da Alemanha. Cavam trincheiras, mísseis miram Kaliningrado, e a Europa começa a falar a única língua que a Rússia entende: força bruta. Com a ameaça do general Gromadinski no ar, não é difícil imaginar os generais de Moscou olhando para seus mapas e percebendo com horror como Kaliningrado se tornou indefeso. Como foi encurralada. Cada trincheira cavada na fronteira é mais um prego no caixão do Kremlin. Aquele túnel lamacento de 100 metros encerrou os sonhos europeus da Rússia. A guerra híbrida de Putin e Lukashenko quebrou no muro tecnológico polonês. Sensores sísmicos, vontade inabalável. Fecharam rotas de refugiados e agentes, de superfície e subterrâneo. Selaram túneis, cavaram trincheiras. Kaliningrado virou refém, tremendo à sombra de mísseis poloneses. E o portão oriental da Europa se fechou com um estrondo, para nunca mais se abrir para a Rússia. A mensagem para o Kremlin é clara: você acabará caindo em todo poço que cavar. Então, o que acha disso? Compartilhe suas ideias nos comentários.
Para acompanhar novos vídeos, inscreva-se no canal e ative já as notificações. Obrigado por nos escolher.